Olá, que bom ter você de volta aqui no nosso canal. Sou Antônio Arruda, do Centro Espírita Nova Luz, da cidade de Belo Horizonte, e nós estamos dando prosseguimento ao estudo do livro O Principiante Espírita. Falávamos no nosso último episódio acerca dos médiuns, dos tipos de mediunidades, características de cada uma delas. Falávamos que originalmente, né, quando começou-se a ter os primeiros contatos, quando os espíritos começaram a se manifestar mais ostensivamente através das mesas girantes, os contatos eram feitos através de pancadas, e falamos também que hoje em dia a gente não utiliza mais esse sistema, que é um sistema ultrapassado, eh, que realmente de pouca produtividade, né, porque as comunicações acabavam sendo muito demoradas. Então, as mesas falantes, elas foram o início dessa ciência, porque o Espiritismo é ciência. Não nos esqueçamos nunca disso. Hoje, porém, já existem meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os vivos, de modo que ninguém mais emprega aqueles, a não ser acidentalmente ou então com alguma experiência que se queira fazer, né? De todos os meios de comunicação, é a escrita, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo e aquele que permite maior desenvolvimento. Também é a faculdade que se encontra com mais frequência, ou seja, a psicografia é o tipo de mediunidade mais comum, é aquele que a gente encontra com mais frequência. A princípio, para obter a comunicação escrita, usava-se meios materiais, como a cesta, prancheta, etc., munidas de um lápis. Mais tarde foi reconhecida a inutilidade desses acessórios e a possibilidade dos médios escreverem diretamente com a mão, como nas condições ordinárias. Ou seja, o médium pega o lápis, normalmente lápis, né, e escreve sem necessidade de nenhum outro instrumento no meio do caminho, né? O médium escreve influenciado pelos espíritos que dele se servem de um instrumento. Sua mão é tangida por um movimento involuntário que muitas vezes não pode dominar. Certos médiums não têm consciência do que escrevem, outros têm uma vaga ideia, posto que pensamento lhes seja estranho. E é isso que distingue os médiums mecânicos dos médiums intuitivos e dos semimecânicos. Vamos lá. Médium mecânico, o médium entra em transe, pega ali o lápis, começa a escrever em transe, daqui a pouco acaba a mensagem e tal, ele não sabe o que escreveu, ok? No momento do transe, ele perde totalmente a consciência. O semiconsciente, ele, embora esteja em transe, ele participa do processo produtivo. Ou seja, as mensagens que estão sendo enviadas pelos espíritos são processadas pelo cérebro dele, mas ele pode contribuir na escrita, colocando também conceitos que ele tem formado, favorecendo a composição ali da ideia. E existem os médios intuitivos. Intuitivos são aqueles que são totalmente conscientes, né? Eu estou aqui, de repente eu recebo uma inspiração e escrevo aquele texto ali. Depois, quando termina o texto, eu digo: olha, ok, esse texto foi escrito sob intuição. Até porque você observa ali palavras que você normalmente não utilizaria, ou às vezes a profundidade do tema, a profundidade com que o tema é abordado, está fora do seu conhecimento. Então você foi intuído a escrever daquela forma. A mediunidade intuitiva hoje, ela é muito comum. Muito comum. Muito mais comum, talvez, até do que as outras. Assim, esse espírito explica a maneira porque o pensamento do espírito é transmitido ao médium e o papel que ele tem nas comunicações. É importante essa explicação. O médium possui apenas a faculdade de transmitir a comunicação. Esta, porém, depende da vontade dos espíritos. Se eles não se quiserem manifestar, nada conseguirá o médium. Será um instrumento sem músico para tocar. Como os espíritos só se comunicam quando podem ou quando querem, não se acham sujeitos ao capricho de ninguém. Nenhum médium pode forçá-los a se apresentarem. Isso explica a intermitência da mediunidade, mesmo nos melhores médiums, e que, por vezes, a interrupção chega a durar meses, ou seja,
É o espírito que deseja se manifestar e ele utiliza aquele médium como um mecanismo, como um intermediário, ok? Como um instrumento. Se o espírito não tiver disposto ou naquele momento não tiver condição de dar comunicação, ele simplesmente não vai dar e o médium não vai escrever nada. É, pois, um erro pensar que a mediunidade seja derivada do talento do médium. O talento se adquire pelo trabalho e quem o possui é sempre seu senhor, enquanto que o médium jamais é senhor da sua faculdade. Ela depende de uma vontade estranha a ele. Quando os médiuns de efeitos físicos obtêm a produção de certos fenômenos à vontade e com regularidade, desde que não seja dolo, é que se acham em relação com espíritos de baixa categoria, que se comprazem em tais exibições e que possivelmente foram prestidigitadores na Terra. Seria então absurdo pensar que espíritos, mesmo de pouca elevação, se divirtam em espetáculos teatrais. Ou seja, os espíritos que participam e, através do médium, obtêm efeitos físicos, não são espíritos considerados de muita elevação. Os espíritos mais elevados não se predispõem a esse tipo de comunicação. Vai transmitir comunicações inteligentes, mensagens elevadas. Então, efeitos físicos são espíritos que ainda não atingiram uma elevação espiritual. Esse é o conceito. A obscuridade necessária à produção de alguns dos efeitos físicos presta-se a suspeitas, mas nada prova contra a autenticidade dos fatos. Sabe-se que em química, certas combinações não podem ser realizadas em plena luz. Muitas composições e decomposições se dão sob a ação do fluido luminoso. Ora, todo fenômeno espírita resulta de uma combinação de fluidos próprios do espírito com os fluidos do médium. Como tais fluidos são matéria, não admira que em determinadas condições sua combinação seja contrariada pela ação da luz. Ele está explicando aqui porque determinadas manifestações e elas só se conseguem ser produzidas em ambientes escuros. Por exemplo, a luz, ela neutraliza o ectoplasma, que é esse fluido necessário para a obtenção do fenômeno do efeito físico. O espírito, ele é incapaz de, por ele próprio, chegar aqui, pegar essa caneta e tirar e colocar aqui do lado. Mas se tiver um médium doador de ectoplasma, vale a pena pesquisar depois no Google a respeito de ectoplasma, que é esse fluido que é utilizado pelo espírito. Então, eu sou um médium doador de ectoplasma. Eu posso doar ectoplasma, querendo ou não, sabendo ou não, aceitando ou não, não importa. Posso nunca ter ouvido falar de ectoplasma na minha vida, mas se eu sou doador, eu dou. O espírito vem, utiliza esse ectoplasma e através desse ectoplasma ele produz o efeito físico. Ele bate, ele tira as coisas de lugar. É muito interessante a gente observar histórias de casas mal assombradas. A pessoa mora numa determinada casa e a casa começa a fazer barulho, janela bater, cair as coisas da prateleira, e a pessoa diz, essa casa é mal assombrada. Não vou mais morar aqui não. Muda para uma outra. Continua acontecendo o problema do mesmo jeito. A janela bate, a porta abre, cai coisa da prateleira, ele muda para uma outra casa. Continua acontecendo o fenômeno, porque o doador de ectoplasma é ele, não é a casa que é mal assombrada. Onde quer que ele vai estar atraindo espíritos que sabem que ele tem ectoplasma e vão fazer esse tipo, muitas vezes, de brincadeira. São espíritos fogueteiros fazendo isso para assustar mesmo a pessoa, né? As comunicações inteligentes também se realizam pela ação do fluido do espírito sobre o médium. É preciso que o fluido do médium se identifique com o do espírito. Assim, a facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que se estabeleça entre os dois fluidos. Cada médium se torna, assim, mais ou menos apto a receber a impressão ou a impulsão do pensamento deste ou daquele espírito. Pode ser um bom instrumento para um e péssimo para outro. Em consequência, estando dois médiuns igualmente bem dotados, sentados lado a lado, um espírito, talvez só por um, possa manifestar-se. E aí é a sintonia através do padrão vibratório, através do fluido, né, que precisa ter a sintonia. Tem que vibrar na mesma frequência, senão é dificultada
essa relação, né? Ela não acontece, esse intercâmbio. É erro pensar que basta ser médium para receber com a mesma facilidade comunicações de qualquer espírito. Não há médiuns universais para as evocações, como não há os que aptidões para toda sorte de fenômenos. Os espíritos buscam de preferência os instrumentos mais adequados. Então, querer impor o primeiro médium que disponhamos seria o mesmo que querer obrigar um pianista a tocar violino, apenas porque de vez que sabe música poderá tocar qualquer instrumento. É fácil entender isso. Um determinado espírito se predispõe a escrever um livro, a publicar uma obra. É evidente que se ele encontrar um médium que tem mais facilidade com as letras, com a escrita, essa comunicação vai ser mais fácil. Se houver a sintonia, se estiverem vibrando na mesma frequência, e essa predisposição à escrita facilitará. Isso não significa que médiums absolutamente ignorantes no sentido de ignorar aquela competência, não possa escrever livros com mensagens profundas. Médiums analfabetos podem escrever? Podem escrever, sim. É mais difícil para o espírito conseguir isso? É mais difícil. É claro que existem médiums que são especiais. Chico Xavier escreveu obras magníficas e nunca teve o conhecimento acadêmico para desenvolver temas tão profundos como desenvolveu. É Chico Xavier, né? Então, existe sim exceções. Mas, via de regra, se o espírito encontrar no médium uma capacidade, uma predisposição para aquele tipo de comunicação, uma facilidade, isso já favorece também. Ok? Vamos lá. Aguardamos você no próximo episódio. Curte aí a nossa página, se inscreva, divulgue para os amigos e vamos adiante, porque estudar a doutrina espírita, essa doutrina libertadora de consciências, é muito importante para nós, para o nosso processo de crescimento, para o nosso processo de aprendizado. Até a próxima.